Boa noite a todos, saudações de Nova Democracia. Esse é mais um episódio do programa A Propósito, programa de análise política do jornal A Nova Democracia. Eu me chamo Henrico de Gregório, sou jornalista da Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito. Hoje a gente teve algum problema técnico que a gente ainda está se esforçando para identificar e por isso a gente não conseguiu fazer a nossa transmissão ao vivo, que foi iniciada, mas teve de ser interrompida. Por isso, e como parte do nosso compromisso de manter o programa a propósito diariamente, a gente faz uma edição gravada que será disponibilizada no canal do YouTube, no formato que a gente faria ao vivo. Hoje a gente está aqui também com o diretor do jornal Nova Democracia, Vitor Belize. Boa noite, Henrico. Boa noite a todos. Bom, a gente segue agora com a edição do nosso programa e mesmo a máquina de guerra, mesmo a máquina de contra-propaganda de guerra imperialista sionista é incapaz de esconder a verdade. Israel fracassa diariamente em suas operações que, segundo propagaram por todos os lados, iria varrer o Hamas para fora do mapa. Fracasso total. No Brasil, os amantes mais fervorosos do sionismo, os bolsonaristas, estão em apuros, uma vez que um de seus pares, Mauro Cid, delatou Michele Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro e outros boca-porcas por terem pressionado por um golpe militar. Em sua delação, porém, escondeu desavergonhadamente os maiores responsáveis pelo caldo golpista que viveu e ainda vive o país. Os generais da reserva da ativa, os generais da reserva e da ativa, sequer mencionados pelo ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Enfim, tanto em Gaza quanto no Brasil, a tendência é de crescentes desordens, resultado da crise geral do imperialismo. Henrico, e como parte disso, indo já para as nossas notícias, as informações que nós trazemos no Plantão Palestina, a destruição de tanques sionistas, o número, o volume dessa destruição revela o fracasso que Netanyahu está colhendo no território da resistência nacional. Desde o início da Operação Tempestade Al-Aqsa, de 7 de outubro, iniciada ali, que foi liderada e segue sendo a resistência liderada pelo Hamas, a organização patriótica, as baixas humanas e materiais do Estado sionista só crescem a cada minuto. Hoje, completam-se 38 dias da ofensiva do Hamas, da resistência palestina. O Hamas declarou que apenas nas últimas 48 horas, então apenas nos últimos 2 dias, foram 20 tanques sionistas destruídos, o que dá uma média de 10 tanques por dia nesses 2 dias. Antes disso, no 33º dia, desde a ofensiva da resistência, a organização já havia declarado que tinham sido destruídos 160 tanques sionistas desde o início da ofensiva. Então, esse volume é extraordinário, é muito grande, e se você considerar o volume do conjunto, desde o início da ofensiva são mais de 200 tanques destruídos, porque teve aquele fatídico início da operação, que não estava sendo contabilizado aqui. Além disso, particularmente na faixa de Gaza, satélites do monopólio de imprensa Al Jazeera revelaram que os tanques sionistas circulando em Gaza dos dias 3 a 8 de novembro o número diminuiu de 383 para 295. Então, é um pouco menos de 100 tanques que pararam de operar na faixa de Gaza. Segundo os analistas militares, esses tanques certamente foram destruídos ou danificados, uma vez que, claro, se eles estão numa ofensiva na faixa de Gaza, não faz sentido o tanque ficar parado. Se está parado é porque houve algum problema, e o problema foi o dano causado pela resistência, Henrique. Perfeito, Vitor. E a gente tinha agora há pouco na tela imagens desses confrontos, dessas operações feitas, aí voltou à tela agora, pelos combatentes das Brigadas Al-Qassam, que é a organização militar do Hamas, contra esses tanques de guerra. Então a gente consegue ver os combatentes operando tanto com metralhadoras, mas principalmente com lança-foguetes, alvejando aí, como acabou de acontecer, esses tanques do exército sionista, do Estado de Israel, inclusive recuando agora, depois de um desses ataques aí muito poderosos, feito pela resistência nacional palestina. E nesse contexto, a organização patriótica Hamas afirmou ontem sobre os embates entre as forças da resistência nacional e as forças da ocupação sionista que, abre aspas, essa é uma declaração oficial,
Quanto à resistência e à sua heróica defesa da faixa de Gaza, confirmamos que o exército de ocupação está a receber golpes dolorosos 24 horas por dia, pagando um preço elevado em mortes e feridos entre as suas fileiras e veículos militares por cada metro que avançam, tornando-se uma força permanente para seus soldados e oficiais. Cada extensão para as ruas e becos dá à resistência mais oportunidades para atacar os seus soldados e aumentar o controle sobre eles, ensinando-lhes lições de coragem e bravura que lhes faltam. Aqueles que não foram mortos no terreno pelas balas de Al-Qassam queimam e sufocam nos tanques Merkava 4, o orgulho da indústria militar sionista, com a bomba Al-Yassin, o orgulho da indústria nacional palestina. Todos vocês, a declaração continua, acompanharam as declarações do porta-voz das brigadas Al-Qassam, Abu Obeida, e os vídeos publicados que mostram o destino do ocupante nas terras de Gaza, que será o seu túmulo e o dos seus soldados. Essa é uma promessa que fizemos a nós mesmos. A declaração conclui o seguinte: aqui dizemos aos líderes da ocupação: vocês tentam em vão capturar uma vitória ilusória em suas mentes. Quanto mais longa a batalha, mais fundo seus pés irão afundar nas areias de Gaza, deixando vocês derrotados, humilhados e sem pés, arrastando o rabo da derrota. Há dia entre nós, diz aí a declaração muito forte e que segue no mesmo sentido de outras declarações emitidas até agora pelo Hamas e também pela sua organização militar, as brigadas de Al-Qassam, Vitor. Realmente, declaração que cala fundo, né, na humilhação que o exército sionista está sendo obrigado a passar e que tudo indica, né, persistirá, porque a situação, mesmo do ponto de vista político, militar, isso quem diz não somos nós, são os analistas mesmos que estão lá, né, acompanhando em loco a guerra, dizem que não há muitas perspectivas de mudança, pelo menos a curto prazo. Essa é a situação na faixa de Gaza, também na Cisjordânia, a propósito, né? Tem ocorrido lá também. Sobre as baixas infringidas pela resistência nacional contra as forças de ocupação, o porta-voz do Hamas, Fawzi Barhuan, afirmou o seguinte, ele diz, abre aspas, a ocupação sionista tenta vender um progresso ilusório em Gaza e a travar uma guerra psicológica contra os seus moradores. A resistência é firme e crescente, dirigindo a batalha com consciência, compreensão e capacidade, controlando a dinâmica do terreno. A presença de tanques sionistas em locais específicos não implica o controle sionista sobre o território, ou seja, o fato de ter tanques em alguns locais, segundo o porta-voz do Hamas, não significa que os sionistas controlam o território. É uma coisa muito importante que o outro comunicado que você leu, Henrique, trata exatamente disso, né? De como, quanto mais fundo os sionistas vão no terreno, mais eles ficam suscetíveis aos ataques e efetivamente são atacados, né? Essa é uma realidade que nós temos trazido diariamente aqui no A Propósito. A declaração ainda diz o seguinte, para concluir, ela diz, a resistência em Gaza leva a cabo, 24 horas por dia, operações qualitativas e inovadoras, destruindo tanques e veículos blindados do inimigo terrorista e matando os seus soldados em todas as frentes de batalha. Então essa também é uma declaração bastante consistente, né, que o porta-voz do Hamas deu, Henrique. Vitor, a gente teve outros comunicados nesse mesmo sentido, como você destacou, que trata ali do controle da faixa de Gaza, de pontos de ocupação. Então, frente à impossibilidade do Estado sionista de Israel em avançar sobre Gaza, o porta-voz da Jihad Islâmica Palestina, Mohammad al-Haj Musa, afirmou à imprensa no dia 12 de novembro, ou seja, ontem, que os soldados da ocupação não circulam por Gaza sem ser dentro de veículos blindados, porque sabem que lhes custará a vida. E aí fica claro, né, como o que o Hamas disse e o que a Jihad também disse sobre a questão de controle é evidente. Afinal, se você controla um território, você se sente pelo menos um pouco confortável para andar fora de tanques de guerra, sabe? Seja terrestre, seja em veículos como jipes e coisa do tipo, que não está sendo feito na faixa de Gaza. Só consegue andar por dentro dos tanques, uma vez que não detém controle algum sobre aquela região, e mesmo dentro dos tanques são acossados pela resistência nacional. Essa mesma declaração do porta-voz da Jihad Islâmica Palestina, Mohammad al-Haj Musa, acrescentou que, abre aspas,
a ocupação não estabeleceu nenhuma posição dentro da faixa de Gaza e a vantagem geográfica e militar está com a resistência. A resistência no terreno é a única capaz de mudar essa realidade e deter os crimes da ocupação. A gente vai mostrar aqui, inclusive, acredito que a gente tenha, se não tiver, os companheiros de apoio técnico podem nos dizer, imagens da rua Haidar, na cidade de Gaza, que mostra aí um grande número de tanques destruídos e danificados pela resistência nacional palestina. Enquanto a gente procura, tem aí as imagens, né, do momento em que um tanque é destruído ali na faixa de Gaza. Essa imagem depois nós vamos colocar na descrição, porque eu acho que fica melhor. Foi um erro nosso aqui. Então, seguindo, Henrico, além da destruição dos tanques e dos blindados, de tudo o que é material bélico, e da constante insegurança que os soldados têm ao entrar e manejar suas armas em Gaza, também tem crescido o número de soldados feridos e mortos, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia. O exército sionista veio a público hoje, no dia de hoje, para revelar que o número de soldados mortos aumentou. Segundo o exército sionista, são 363 soldados mortos. É um número muito grande mesmo, se você considerar a dimensão do conflito, né, e o tempo que ele está acontecendo. E ainda mais se você considerar a promessa, né, do Netanyahu, que era numa operação, como é que ele disse? Operações de expansão, né? Alguma coisa assim, eu não me recordo, né? Então tem fracassado. Fato é que 363 é o número oficial de mortos do lado do exército sionista. Particularmente desde o início das incursões terrestres em Gaza, já foram 44 soldados sionistas mortos, incluindo um oficial e um primeiro sargento. Por sua vez, a imprensa sionista informou que um soldado da unidade Okatz, né, como é o termo lá do hebraico, ficou ferido durante os combates na faixa de Gaza neste domingo, então ontem, e descreveu o seu estado como grave. Então, também, possivelmente, falecerá mais um que morrerá nos confrontos lá. O Estado sionista também admitiu ter efetuado mais de 200 operações de salvamento de soldados feridos apenas em Gaza. Além disso, informações divulgadas hoje informam que a família do presidente do Estado sionista de Israel, Isaac Herzog, perdeu o contato com o seu filho, que é um soldado sionista na faixa de Gaza. Então, uma perda que é bem simbólica, né? Afinal de contas, é da família do presidente do Estado sionista, que é um soldado, né? Nas últimas 24 horas, por fim, os confrontos violentos continuaram no sul e no norte, na parte ocidental de Gaza, entre os combatentes da resistência e as tropas sionistas da ocupação, que sofrem fortes rajadas de metralhadoras e disparos de foguetes e temem combater frente a frente. Realidade em Gaza dura para o exército sionista, realmente é um labirinto, né? Exato, todos esses realmente mostram aí confirmam, aliás, o que a resistência tem falado, né, sobre as baixas que o Estado sionista tem sofrido. O número que você traz, 363, se a gente for considerar que é o 38º dia de conflito, é uma média de quase 10, né? Assim, se fossem 380 soldados, 17 a mais, seriam quase 10 soldados por dia. Então, como você falou, um número muito expressivo mesmo de soldados sionistas aí mortos no conflito. Além disso, novas operações da Resistência Nacional Palestina têm sido feitas. As brigadas de Al-Qassam, organização militar vinculada ao movimento patriótico Hamas, relataram ter atacado 3 veículos militares com projéteis Al-Yassin 105 e lançado rajadas de foguetes contra assentamentos israelenses. Esses projéteis Al-Yassin 105 foram aqueles descritos lá no início, na declaração que a gente leu, como o orgulho da indústria militar palestina. Mais cedo, no dia de hoje, as brigadas Al-Quds confirmaram ataques com rajadas concentradas de mísseis nas instalações militares de Kisufim e Marte. Por sua vez, as brigadas Mujahideen declararam ataques às concentrações militares sionistas a leste do bairro de Al-Zaitun, com morteiros de alto calibre, ao mesmo tempo que confrontavam com diversas armas as forças de ocupação que penetram ali nos eixos de Sheikh Radwan e Tal, em Gaza. Então,
diversas operações de diversos grupos aí, Organização Militar do Hamas, Organização Militar da Jihad Islâmica, né, as Brigadas Al-Quds, e também as Brigadas Mujahideen, que atuam ali de forma um tanto independente na faixa de Gaza, Vitor. Enquanto os sionistas sofrem derrotas pesadas em terreno, aprofundam o genocídio como resposta. Esse é uma síntese do que tem acontecido na faixa de Gaza com os ataques sionistas contra civis. O Estado sionista bombardeou ontem e hoje desesperadamente hospitais na tentativa de submeter o povo palestino. O Ministério da Saúde palestino na faixa de Gaza divulgou no dia de hoje um novo relatório que resume a agressão sionista nesses últimos 30 e tantos dias. Até o dia 12, ou seja, até ontem, o número de pessoas mortas pelo genocídio israelense sionista na faixa de Gaza já tinha chego a 11.180, incluindo 4.609 crianças, 3.100 mulheres e 678 idosos. Mais de 28.200 pessoas estão feridas, 3.250 estão desaparecidos sob os escombros, incluindo, entre os desaparecidos nos escombros, 1.700 crianças palestinas na faixa de Gaza. Principais eventos desse relatório que o Ministério da Saúde preparou informam o seguinte, eu vou ler aqui de forma corrida. 15 mortos no hospital Al-Shifa por falta de eletricidade, incluindo 6 crianças recém-nascidas. Não resta água potável nem comida em Al-Shifa, nem para pacientes, nem para funcionários. O corpo médico em Al-Shifa relata que a decomposição de cerca de 100 corpos de pessoas mortas no pátio do hospital é um fato que está acontecendo agora, onde não foi possível chegar devido à ameaça de bombardeios e que o acúmulo de resíduos médicos representa um sério risco para a saúde pública, para o povo. Uma situação desoladora, né? Uma situação a crise humanitária sendo utilizada, enfim, como uma arma de guerra, né? Exato, a gente tem inclusive imagens na tela, estava passando agora há pouco do 5º andar do Hospital Al-Shifa que foi bombardeado, então a gente vê aí as cenas de calamidade, a verdadeira barbárie, né? Barbárie imposta aí pelos sionistas, esse Estado terrorista que é Israel contra o povo palestino. Então, cenas que a gente tem visto cada vez mais recorrentemente, que são esses hospitais na Palestina bombardeados, dilacerados, né, pelos ataques aí terroristas do Estado de Israel. Nesse mesmo sentido, a gente tem informações de que apenas 7 das 18 ambulâncias do Crescente Vermelho no norte de Gaza ainda funcionam, mas elas estão em sério risco devido à escassez de combustível. Na tarde do dia 11 de novembro, sábado, anteontem, um ataque aéreo atingiu e destruiu a clínica sueca no campo de Al-Shat, a oeste da cidade de Gaza, onde cerca de 500 palestinos estavam abrigados. O número de vítimas permanece incerto. Durante a noite, outro ataque aéreo atingiu o hospital Al-Madi, na cidade de Gaza, matando 2 médicos e ferindo outros. Cerca de 10.000 pacientes com câncer no hospital infantil Al-Hantis e no hospital turco correm risco de morte depois de terem sido expulsos dos hospitais pelo exército sionista de Israel. Os médicos estão realizando cirurgias sem anestesia ou sem eletricidade. 65 estações de tratamento de esgoto no norte de Gaza pararam de funcionar, representando aí um risco iminente de inundação de esgoto. 25 dos 35 hospitais já não funcionam em Gaza devido à agressão sionista. 51 das 72 instalações de cuidados primários fecharam devido a danos ou falta de combustível. E, por fim, 13 dos 22 centros de saúde da ONU já não funcionam. Então, para dar uma dimensão aí do nível de calamidade que foi imposto, né? Não foi desenvolvido naturalmente ou coisa do tipo, mas foi imposto na faixa de Gaza pelo Estado de Israel, Vitor. Henrico, há outros dados sobre essa calamidade que está o Serviço Público de Saúde, em particular na faixa de Gaza, como você relatou de forma exímia, né, imposto pela máquina de guerra sionista. Os dados dão conta ainda de que 202 profissionais de saúde foram assassinados desde o início do cerco. Mais de 200 foram feridos. 36 trabalhadores da Defesa Civil foram assassinados pelos soldados sionistas ou por bombardeios.
e mais de 60 ambulâncias foram atacadas, 53 delas estão fora de serviço devido à sua destruição ou dano parcial. Mais de 276 mil unidades habitacionais foram destruídas, o que representa, veja só, 53% do total de unidades habitacionais de casas ou apartamentos na faixa de Gaza. 50 instalações da ONU, incluindo abrigos de emergência, foram danificados e uma foi diretamente bombardeada, causando 13 assassinatos e 195 feridos. 7 igrejas e 66 mesquitas também foram alvo de bombardeios. Enfim, é uma razia, né? Uma destruição insana causada pelos bombardeios sionistas, pura e simplesmente para genocidar, para matar um povo, fazer uma limpeza étnica, particularmente irritados pelo fracasso das suas operações, né? Ainda diz o informe do sistema do Ministério da Saúde de Gaza, ainda informou que nas últimas 24 horas, particularmente o hospital Al-Shifa foi alvo de severos bombardeios que nós relatamos, então as imagens aí que nós já mostramos. 32 doentes, feridos e crianças já morreram no hospital devido à falta de combustível para geradores ou devido aos bombardeios. Muitos bebês prematuros, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, fonte então confiável, esses bebês prematuros em incubadoras já estão falecendo, claro, porque sem eletricidade, sem combustível para gerar, é uma situação de desolação completa. Enquanto isso, os soldados sionistas cercaram o hospital Al-Shifa com tanques e miraram com sniper contra qualquer um que se deslocasse pelo local. Os combatentes da resistência enfrentaram fortemente os soldados sionistas no local em defesa do hospital para garantir um mínimo das condições ali diante da situação. Já no hospital Al-Quds, nesta madrugada, as forças de ocupação lançaram bombas de fósforo branco, uma arma química proibida pela Convenção de Genebra, proibida internacionalmente, é um crime de guerra a sua utilização, mas 2 delas foram usadas nessa região, nessa madrugada, uma vez mais, de novo, como já vinha ocorrendo, Henrique. Vitor, e como resultado desse recrudescimento da guerra, principalmente desse recrudescimento da agressão sionista contra a faixa de Gaza, está em curso agora a temida regionalização da guerra, algo que a gente tem tratado aqui no Propósito desde do início desse conflito, lá no dia 7 de outubro. Então a gente tem tratado dos riscos dessa guerra se regionalizar, particularmente também do temor absoluto do imperialismo norte-americano, do imperialismo yankee, dessa regionalização ali da guerra, que o aumento da agressão sionista possa desencadear um levante, né, em toda aquela região, no Oriente Médio, dos povos árabes contra o Estado sionista de Israel, contra o imperialismo norte-americano, e, óbvio, os yankees temem isso e têm pesadelos cotidianamente com essa possibilidade dessa regionalização da guerra, que obrigaria a intensificar a presença ali na região, a fazer o Oriente Médio novamente um foco deles de atuação, algo que está fora aí dos planos estratégicos futuros dos Estados Unidos, que pretende se concentrar cada vez mais na Ásia. E a gente trata disso porque no dia 11 de outubro ocorreu uma reunião árabe-islâmica organizada pela Arábia Saudita que chamou pelo fim da guerra em Gaza e criticou a justificativa das ações do Estado sionista de Israel contra os palestinos como, entre aspas, autodefesa. Justificativa essa, inclusive, que também é dada pelos Estados Unidos, que fala, não, a gente apoia o Estado de Israel porque tem pleno direito a se defender. Então essa justificativa não é só de Israel, mas também dos Estados Unidos. Me permite um pontinho, coisa rápida, que isso é muito importante. A Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, até pouco tempo atrás, estavam tendendo a rifar a Palestina num acordo com Israel articulado pelo imperialismo yankee e também com conluio do social imperialismo chinês. Então isso demonstra o êxito da resistência nacional, que a sua ação contundente obrigou esses 2 países a tomar uma posição, né, clara como um país árabe e ainda muçulmano, como é que eles iam manter a unidade interna do seu país, sendo que a Palestina está sendo genocidada de uma forma brutal. Então é um ponto muito curioso. Né? Não, é excelente mesmo e muito pertinente lembrar disso, porque, e como você falou, mostra a capacidade política aí da resistência nacional palestina em reverter o quadro
a seu favor. Então, algo extraordinário mesmo de se colocar, de se lembrar aqui nessa situação. E aí, a Organização de Cooperação Islâmica, OIC, que tomou parte na reunião, é uma associação ampla de 57 estados de maioria muçulmana, aos quais pertencem os países da Liga Árabe. Inclui estados-membros de todo o mundo islâmico, incluindo os vizinhos dos territórios palestinos, o Egito, a Jordânia, o Líbano, a Turquia e o Iraque. Abdel Fattah el-Sisi, o presidente do Egito, enfatizou que a política de punição coletiva através de assassinatos, cercos e despejos é inaceitável. O que ele disse foi, abre aspas, isso não pode ser interpretado como legítima defesa e deve ser interrompido imediatamente. Já o presidente turco Recep Tayyip Erdogan reforçou sua posição por um cessar-fogo, afirmando que, abre aspas, o que é urgente em Gaza não são pausas de algumas horas, mas sim um cessar-fogo permanente, acrescentou ele. Abre aspas, ele disse ainda que não podemos colocar os resistentes do Hamas que defendem a sua pátria na mesma categoria que os ocupantes. Além disso, os países do Iêmen, Iraque e Líbano seguem promovendo ações militares anti-imperialistas contra o Estado sionista de Israel e bases ianques na região. Todos os países apontam para, ou ao menos reconhecerem a responsabilidade do imperialismo ianque na agressão sionista contra Gaza. Então, resolução muito importante aí que, como você colocou, mostra a capacidade política aí da resistência nacional palestina em se impor e fazer também com que outros se coloquem a seu favor, Vitor. Exatamente, Rico. E é uma coisa chave que a gente vê alguns discursos, né, que na verdade confluem para a capitulação, quer dizer assim, mas a ação do Hamas e na verdade serve como uma provocação que favorece o genocídio, porque vai dar uma justificativa para Israel como se Israel precisasse de uma justificativa, como se Israel não fosse o agressor, como se Israel fosse um ente neutro, dependendo ou não ele vira um genocida. Isso, tem gente que defende a causa palestina e infelizmente às vezes cai nesse discurso. Esse é um ponto. E um outro ponto é ver como essa ação da resistência, longe de dar uma justificativa ou favorecer o genocídio de Israel contra o povo palestino, na verdade criou todas as condições políticas para o isolamento de Israel. Israel hoje, exceto uma base social mundialmente falando, que é politicamente pouco ativa e que é muito manipulada e tal por determinados setores, etc. Agora, a grande opinião pública mundial está com o povo palestino. Então esse é um ponto também interessante de se pensar, como que a resistência, essa ação que alguns podem pensar radical, e eu estou falando do ponto de vista puramente político, né? Assim, vendo friamente as coisas, deu iniciativa para a resistência, ao contrário de tê-la enfraquecido. Isso é uma coisa muito importante. Então é que a gente vê pessoas como Erdogan, que está longe, mas muito longe de ser um democrata, sendo obrigado a defender, porque é isso. A Turquia é um país islâmico, majoritariamente. Como é que você faz para manter uma unidade, né? Enfim, você perde popularidade. Então tudo isso é muito importante. E aí eu adendo uma informação que também é reveladora e tem a ver com o que você acabou de nos trazer, que atualmente, segundo informações, isso do Intercept Brasil, dezenas de aviões de transporte militar C-17 do imperialismo Yankee estariam transportando munições no trajeto para Israel, segundo mostram dados de rastreamento de voos com código aberto, e a maioria deles posa na base aérea de Nevatim, uma base das forças de defesa, entre aspas, de Israel, no deserto de Negev, no sul do estado sionista. Então isso é um fato muito importante. Então são bilhões de dólares em armamento que está sendo enviado pelo imperialismo Yankee para Israel. Além disso, o presidente Yankee, Joe Biden, solicitou 14 bilhões e 300 milhões de dólares, o que dá o equivalente a 70 bilhões de reais, ao Congresso para ajudar Israel, além de mais de 3 bilhões de dólares, o que dá 15 bilhões de reais, que já oferece anualmente em assistência militar. Mais recentemente, os Yankees pretendem, segundo informações do Intercept, os Yankees pretendem enviar 320 milhões de dólares, o que é 1 bilhão e meio de reais, em bolsas de precisão SPICE para Israel, como noticiaram várias informações
e veículos de informações que cobrem o dia a dia no Congresso norte-americano. Também, um mês após o início da ofensiva genocida de Israel, pouco se sabe sobre as armas que os Yankees fornecem ao Estado sionista, ao passo que o governo de Biden divulgou uma lista de itens com 3 páginas descrevendo as armas fornecidas à Ucrânia segundo um número exato, incluindo o número exato de munições ali que seria dado. Ou seja, ele está tentando esconder qual a real dimensão da assistência militar neste momento, claro, porque não quer se comprometer com a pecha, né? Uma pecha justa de genocida, enquanto com relação à Ucrânia eles querem parecer estão contra os crimes internacionais, então ali ele quer, né, mostrar exatamente o que ele está dando ali, né? E aí tem mais uma informação que o Joe Kirby, que é o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, reconheceu o sigilo em uma coletiva de imprensa no dia 23 de outubro, então quase um mês, declarando que, embora o país ofereça assistência de segurança quase diariamente a Israel, que eles estariam tomando cuidado para não quantificar ou dar muitos detalhes sobre o que estão recebendo, atendendo aos próprios objetivos de segurança operacional deles, é claro. Essa é a fala do conselheiro, né, do porta-voz do Conselho de Segurança, ou seja, reafirma isso que nós trouxemos aqui, né? Estão tentando esconder a sua real dimensão de participação no genocídio. Por fim, segundo o oficial da reserva citado na matéria do Intercept, o governo Yankee não quer dar publicidade às armas usadas por Israel, uma vez que elas seriam associadas imediatamente com o genocídio. Então, é exatamente o que nós estamos tratando, né? Enquanto com relação à Ucrânia se condena o imperialismo russo com corretíssima, com razão, né? Enfim, de fato é um crime o que está acontecendo na Ucrânia, assim como e muito mais é um crime que está acontecendo em Israel, na Palestina por Israel, né, Henrico? Não, exatamente. Isso, com certeza, vai agravar também a crise lá dentro, né, dos Estados Unidos. Então a gente tem visto desde o início de outubro, quando se agudizou ali a situação na Palestina, milhares de norte-americanos, né, das massas norte-americanas, se colocando em favor, né, da Palestina, em solidariedade ativa à Palestina, contra o genocídio de Israel contra o povo palestino, e também exigindo que os Estados Unidos deixe de financiar o Estado sionista de Israel. Então esse aumento aí no financiamento e essas tentativas de esconder de todo mundo e também do próprio povo, né, o que se dá a Israel, certamente vai enfurecer mais ainda, e com muita razão, o povo norte-americano contra o seu próprio governo, além também do cenário de crise que está. Então, um cenário de crise, piora das condições de vida, baixa nos salários, uma situação calamitosa no próprio Estados Unidos, e aí tem dinheiro para destinar para o extermínio de um povo, mas não tem dinheiro para melhorar as condições de vida das próprias massas norte-americanas. Então, certamente vai agitar ainda mais esse barril de pólvora que está ali, né? A situação do próprio Estados Unidos. Nesse mesmo sentido, a gente tem visto um aumento aí também dessa hipocrisia, dessa demagogia dos Yankees. Então, o reacionário Joseph Biden afirmou hoje, no dia 13 de novembro, após bombardeios financiados pelo imperialismo Yankee, que, abre aspas, o hospital de Al-Shifa deve ser protegido. Ele acrescentou: é minha esperança e expectativa que haja ações menos intrusivas em relação ao hospital. E repórteres, ele disse ali, a repórteres no Salão Oval da Casa Branca. Então, uma fala de um escárnio mesmo, né? Bombardeio ali que a gente já mostrou aqui contra o hospital de Al-Shifa. Esses bombardeios são financiados pelo imperialismo norte-americano. Se o Joe Biden quer, né, que acabe esses bombardeios, que as operações sejam menos intrusivas, é só ele pegar o telefone e ordenar lá o Netanyahu, cortar o financiamento de bomba, cortar o financiamento de armamento. Se essa é a vontade, né, honesta aí dele, a gente sabe que não é. Se trata de demagogia. E o hospital de Al-Shifa ele será protegido pelos combatentes da resistência nacional, que já o protegem, já o têm protegido vigorosamente, né, daqueles que são financiados aí pelo próprio imperialismo norte-americano. E aí, em resposta aos bombardeios dos hospitais, o Hamas já havia afirmado em uma conferência de imprensa no Líbano no dia anterior. O que disse o Hamas na declaração foi, abre aspas, os neonazistas, como sabem, cometeram um massacre no Hospital Batista de Al-Ali, na cidade de Gaza, no dia 17 de outubro.
resultando em cerca de 500 mártires e aproximadamente 600 civis e crianças feridas. O mundo ficou então atento e não questionou nem responsabilizou a ocupação, nem processou os seus criminosos. Em vez disso, alguns promoveram as suas mentiras, encorajando-o a cometer mais massacres que chocaram a humanidade. Hoje, vocês acompanharam o massacre de hospitais cometidos pela ocupação na cidade de Gaza e no norte, ainda em curso nas telas de TV visíveis para o mundo. Isso inclui o bombardeamento direto no complexo médico Al-Shifa, do complexo Al-Nasser, do hospital indonésio e do hospital Al-Quds, matando pessoas despejadas e pessoal médico, impedindo a movimentação de ambulâncias e cortando todos os fornecimentos médicos. Se antes a ocupação tentava esconder o seu crime no massacre do Hospital Batista de Al-Ali, hoje ataca os hospitais diretamente com aviões, indiferente à indignação mundial e aos constrangimentos de seus apoiantes e parceiros. Também afirmando que, abre aspas, responsabilizamos o governo dos Estados Unidos e especificamente o presidente Biden como principal responsável por esse crime que é cometido com aviões, mísseis e apoio incondicional norte-americanos. Dizemos à ocupação e aos seus novos líderes nazis, aos fracassados e derrotados: vosso ataque aos centros médicos é um ato desprezível e ameaças feitas contra eles antes e depois de sua ação, incluindo o reinicio da guerra americana contra eles. Eles completam que atingir bases americanas no Iraque e na Síria baseou-se na ideia de solidariedade com Gaza no início da batalha, especialmente no Iraque. As operações no Iraque servem à ideia de libertar o Iraque e a Síria das restantes bases de ocupação americanas, mas a base principal para essas operações é a solidariedade para com Gaza. Os bravos homens da resistência iraquiana estão a desafiar as forças armadas norte-americanas com fogo. Os norte-americanos estão a pressionar os nossos irmãos no Iraque e a nós no Líbano, utilizando todos os canais ocidentais árabes e libaneses para nos transmitir ameaças. A ameaça norte-americana não impediu as operações de resistência no Iraque, no Iêmen ou no Líbano. Na frente libanesa, as operações decorrem desde 8 de outubro até hoje. As nossas operações continuaram na frente de batalha e, apesar da presença constante de drones israelenses, o que constitui um novo fator no confronto. Essa declaração que você leu, Henrico, muito pertinente, muito forte, é do secretário-geral do Hezbollah, o Said Hassan Nasrallah, e ele disse isso no dia 11 de novembro, como você estava lendo, e é considerado o dia do mártir, né, que é um dia importante para a resistência libanesa, e vale lembrar, em 2006 ou 2008, chegou a expulsar os sionistas do Líbano, e nessa ocasião, isso é um dado curioso, nessa ocasião, a derrota sionista no Líbano, os libaneses, organizados pelo Hezbollah, destruíram 6 tanques em toda a operação, e a resistência nacional já danificou para lá de 300. Então, essa declaração que você estava nos trazendo é uma declaração forte do Hezbollah, e o Hamas está nessa unidade tática, né? E, inclusive com outras forças de outros países que são muito importantes, você estava se referindo. O Hamas também condenou a tentativa norte-americana de impor um governo fantoche na faixa de Gaza. E isso foi na mesma declaração que você estava lendo antes, né, do Hamas, em que o Hamas afirmou o seguinte: dizemos à administração dos Estados Unidos e aos líderes criminosos da ocupação: Gaza só será governada pelo povo palestino e não haverá nenhuma autoridade política ou militar além dos palestinos. Somos um povo livre que não aceita a tutela de ninguém, e o nosso sangue e nossas vidas serão o preço da nossa liberdade e dignidade do nosso povo. Segue firme, paciente, cuja grandeza e poder não podem ser descritos em palavras. Portanto, poupem-se do esforço de pensar em como descer da árvore antes que ela queime junto com vocês. Então, é uma metáfora, né? Deve ser mais fácil de entender o sentido no árabe, né? Dessas coisas, dessas expressões idiomáticas, mas que dá para sentir o conteúdo, né? E ele diz ainda, a declaração do Hamas: enfrentar esta entidade nazista, se referindo a Israel,
é uma tarefa humanitária global. Saudamos e agradecemos as nações árabes, islâmicas e povos livres que se manifestaram em Londres, Washington, Madrid, Líbano, Iêmen, Tunísia, Marrocos, Jordânia, Kuwait, Indonésia, Malásia e todas as manifestações que insurgiram nas capitais do mundo, declarando essas manifestações a sua rejeição à ocupação sionista, aos seus crimes e agressões e exigindo a liberdade da Palestina e do povo palestino, que tem direito à autodeterminação como o resto dos povos do mundo. Por fim, o Hamas afirma, para concluir, o movimento e as ações das massas enfurecidas em todos os continentes do mundo são muito importantes e influentes na pressão sobre os líderes mundiais que são apoiadores do massacre do século e que deram ao criminoso Netanyahu passe livre para cometer massacres e genocídios. Você estava lendo, Henrique, a declaração do Hezbollah. Só um ponto que é muito importante é que ele vai mostrando, né, como que no Iêmen, no Iraque, na Síria, no Líbano, em tantos outros países daquela região, muitas operações estão acontecendo, né? Então isso a gente está trazendo aqui, né, todos os dias, e de fato é como você disse, de fato a regionalização da guerra, que é o grande temor dos Yankees, é fato. Na verdade está se pensando e se discutindo e tentando prevenir a sua generalização, mas ela enquanto fenômeno regional já está dado, e isso é um trunfo muito importante, né, para a resistência palestina. Então, certamente, a gente tinha inclusive imagens agora também de ataques lá no Iraque. Mais cedo a gente transmitiu imagens também de um vídeo que foi lançado, né, em celebração à Operação Al-Aqsa pelas forças lá do Iêmen. Então, muito importante isso que você falou, a unidade, né, ali em torno da luta contra o sionismo, e isso que você pontuou de que a regionalização está dada. O que importa agora é a escala em que vai se dar, né, mas é um fato dado, é um ponto muito importante que você traz para a gente. Vitor, agora a gente passa ao noticiário nacional. A gente vai agora comentar uma matéria publicada em nosso portal intitulada Hezbollah planejando o atentado no Brasil. Uma mitomania reacionária, uma matéria da Ana Nascimento, apresentadora aqui do programa A Propósito, também jornalista do jornal A Nova Democracia. Vou colocá-la aqui no ar para a gente poder acompanhar. Aí. Certo. A matéria começa o seguinte: no que pode ser considerada uma das maiores fanfics já publicizadas no monopólio de imprensa do país sobre o combate ao terrorismo, o G1 afirmou ter obtido acesso ao depoimento de 2 homens presos numa operação conjunta da Polícia Federal com o Mossad, serviço de inteligência sionista, sob a alegação de que os homens integram o grupo libanês Hezbollah e, diga-se de passagem, não é considerado nem pelo Brasil e nem por lei internacional alguma, um grupo terrorista. A operação foi deflagrada no dia 8 de novembro com o objetivo de abre aspas, interromper atos de terrorismo no Brasil, sem apresentar quaisquer provas sobre quais seriam esses, entre aspas, atos de terrorismo. Diante de uma série de possibilidades que se levantam, o certo é que a desmoralização do sionismo e do imperialismo yankee alcançaram novos patamares e nenhuma de suas tentativas torpes mudarão esse fato. A matéria segue ainda no segundo parágrafo, dizendo que a notícia publicada pelo monopólio de imprensa G1, sob o título Alvo de Operação contra Terrorismo, diz a PF que negou o trabalho para sequestrar e matar e que ganhou $600 ao voltar para o Brasil, poderia facilmente concorrer a um prêmio de melhor ficção sobre atos de terrorismo no Brasil. A falta de fatos concretos e mais plausíveis chama a atenção até mesmo do leitor desatento. Exatamente, a matéria segue, de fato, a matéria tem uma força da acidez que é muito necessária para tratar disso que é uma piada, é uma brincadeira, né? Não é possível que isso seja verdade, porque vamos seguir aqui que a matéria trata bem disso, diz ainda. A história inicia afirmando que um dos brasileiros investigados teria relatado à PF em depoimento que recusou um trabalho que envolvia matar e sequestrar e que, segundo o interrogado, a proposta foi feita em Beirute, no Líbano, por um suposto chefe de uma organização terrorista. Segundo informações do G1, este homem viajou ao Líbano sem saber para qual serviço estaria sendo contratado ou recrutado. E o trabalho que ele cita envolve matar e sequestrar, mas a quem? Essa informação
não consta, pelo jeito, sequer no relatório, no inquérito, o que quer que seja da Polícia Federal, porque pelo menos no Monopólio de Imprensa isso não foi noticiado. No subtítulo do Monopólio de Imprensa, orientações de encontro com o chefe, a fantasia escala a um nível surpreendente. O homem preso, que não teve sua identidade revelada, até então não havia sido, afirmou que, no dia em que ia viajar ao Líbano, recebeu $400 de um homem em São Paulo e que, ao chegar em Beirute, foi instruído a pegar um táxi no aeroporto e ir direto a um hotel. Ele afirmou que as orientações eram enviadas por WhatsApp de um número de celular do Paraguai. Chegando lá, ele teria sido orientado que teria um encontro com o chefe do Hezbollah. Detalhe: o chefe do Hezbollah se disporia a conversar com um homem abordado aleatoriamente no aeroporto de São Paulo. Plausível? Boa pergunta, né? Enfim, quando chegou ao local do encontro com o suposto chefe, abre aspas, foi o que disse o Monopólio, a conversa entre os dois contou com a presença de um tradutor, que ficou atrás de um biombo para não ser visto. A preocupação maior era, então, que o tradutor não fosse visto. Mas e quanto ao chefe do Hezbollah? Esse podia ser visto, né? Então, pontas soltas de um romance de péssimo gosto. Além disso... Essa parte é melhor, segue. Além disso, a gente tem, no decorrer da viagem empolgante ao Líbano, o homem, se é que ele é real, normalmente a época não tinha revelado, né, a sua identidade, afirmou que recusou a proposta. Então, o chefe do grupo teria agradecido a sinceridade e que, por 5 horas, deu instruções sobre a vida. Ao ser dispensado, recebeu $200. É um tanto feliz ali, né? A visita ao Hezbollah. Parece ser uma organização muito, né, caridosa. Agência ali. de turismo Hezbollah. Exato. Um tanto caridosa, dá $400 para você viajar, depois $200 para você voltar, 5 horas de uma terapia, então... Dá $400 para você rejeitar o acordo. Então, um tanto caridosa mesmo a organização aí, Hezbollah, e essa visita lá no Líbano. E aí a matéria continua. Imagine ser abordado por um homem completamente estranho em um aeroporto e viajar para o Líbano. Encontrar um chefe do Hezbollah que lhe faz uma proposta para que sequestre e assassine uma série de pessoas e, ao ouvir sua recusa, fica muito grato pela sua honestidade, se presenteia com quase R$3.000 em dólares e ainda lhe dá conselhos sobre a vida por 5 horas. E, somente após ter sido orientado a fazer um turismo pelo Líbano, com as despesas pagas, o homem relata que, abre aspas, foi avisado que poderia sofrer consequências muito graves caso os traísse. E para gravar, poderíamos nos questionar: se essa história toda fosse verdadeira, presumimos que o sujeito não teria aceito o trabalho. Mas como a Polícia Federal descobriu tudo isso? Ele contou porque, já que ele teria sido ameaçado, caso contasse e nada o incriminava até então. E mais, se tudo isso fosse real e ele tendo recusado, por que ele ainda estaria preso? Então, elementos aí, como a matéria diz, uma fábula surrealista ali produzida pela Polícia Federal, pela mente de um mitomaníaco que resolveu brincar com os investigadores federais, ou então uma crônica humorística do jornal publicado na coluna errada, né? Então podia ser publicado na coluna Jornal Sensacionalista ou na coluna de humor do jornal, foi publicado ali sem querer na aba de notícias sérias, né? Não tem como, né? Ou é uma dessas 3 coisas, não é possível. Não é possível. Surreal um negócio desse. Logo eles aí que falam, não, tudo pelo, né, bom jornalismo, pela apuração das informações, pela verdade, pelo tudo aí que eles tanto elevam lá em cima, ignorando, né, tudo que há de classe também na informação, passam aí essa verdadeira história, essa fábula, essa crônica de humor de mau gosto, até como crônica muito mal montada, sabe? Se fosse uma história de ficção, seria uma história de ficção muito mal feita, cheia de furos, que o leitor não conseguiria chegar ao final, dada aí a péssima qualidade da escrita, né? Então, a matéria conclui, fato é que, concomitante a essa história, cresce a criminalização esdrúxula da luta em apoio à causa palestina e contra o sionismo no Brasil, através da vinculação falsa e pré-fabricada de criticar o sionismo é igual a antissemitismo. Suposto antissemitismo que, aliás, não inclui os povos árabes que são semitas também. Trata-se de estratégia de mais de 5 décadas dos sionistas. Verdade seja dita, tal como 2 mais 2 são 4 e a Terra gira em torno do Sol,
o desespero do monopólio de imprensa sionista fica patente em todos os sentidos, principalmente por justificar, ou de maneira mais odiosa, o injustificável, a continuação do Holocausto palestino. Então a matéria também termina muito certeira, tirando de toda essa fábula o que há de sério, né, em toda essa historinha contada aí pelos monopólios de imprensa, dentre eles destacadamente o G1. Né? O único elemento sério nisso tudo é, de fato, a tentativa de criminalizar a luta do povo palestino, de dar continuidade ao Holocausto palestino e de, né, colocar aí como todo esse apoio como terrorismo ou coisa que o valha a vida. Exatamente. Está bem colocado na matéria, eu acho que é bem isso. É de 3 uma. Ou a Polícia Federal resolveu fazer uma crônica de péssima qualidade, como você relatou, você disse, ou um mitomaníaco resolveu brincar com os investigadores, de fazer uma baita de uma brincadeira, de uma fanfarra, uma sacanagem, né? Eu vou começar a inventar história aqui para ocupar esse pessoal que recebe muito e precisa trabalhar, né? Só se foi isso. Ou então, a terceira opção, o monopólio de imprensa, pô, tá né? Brincando também, né? Com leitor, enfim. Coisa que... As 3 coisas são possíveis, igualmente possíveis, todas as 3. Tem também uma outra matéria, Henrico, que nós vamos mostrar, já entrando mais a pauta da ordem do Dia Nacional, né? Eu vou compartilhar agora aqui. Aí, em delação, que tem a ver com o seu comentário editorial ali no início do programa, em delação, Mauro Cid revela apenas o que todos sabem e ignora a participação de militares golpistas da ativa e da reserva. Poderia ser também, além de ignora, esconde, né? Porque de fato é deliberado com o objetivo de esconder, né? Diz a matéria, no último dia 10/11 foi revelado pelo monopólio de imprensa novos detalhes da delação feita por Mauro Cid, braço direito do ex-gerente de turno Bolsonaro, acerca da movimentação golpista após a vitória eleitoral de Luiz Inácio. A nova delação de Cid afirmou que Onyx Lorenzoni, quem não se lembra dele, hein? Ele é tão importante que na mente de todo mundo ele já sumiu. Michele Bolsonaro, Magno Malta e Eduardo Bolsonaro, todos do PL, exerceram pressão para que Bolsonaro executasse o golpe de Estado após sua derrota eleitoral. Tem 2 aspectos aí, só um comentário antes de seguir a leitura. O primeiro é que o Mauro Cid foi muito, mas muito, como é a palavra? Quando você é bondoso, como é que é? Generoso, né? Foi muito generoso ao dar tanta importância para esses nomes, né? Como se o golpismo no Brasil quase tivesse ocorrido por conta de Michele Bolsonaro, Magno Malta e Onyx Lorenzoni, que esse golpismo tá precisando de proteína, né? Porque se esses aqui são os promotores do golpismo, ele não poderia funcionar mesmo, ele não teria como. Segundo aspecto é o seguinte, o Bolsonaro é um coitado, né? Então o Magno Malta tá pressionando o Bolsonaro realmente é o fraco, né? Então, seguindo aqui, depois desse comentário, a matéria segue. De um lado, as novas revelações são elementos novos que sustentam o fato de que houveram conspirações e mobilizações golpistas no Brasil após a vitória do oportunista Luiz Inácio. Por outro lado, não apresentam nada além de nomes de pessoas que já haviam proferido declarações golpistas publicamente. Por outras palavras, confirmou aquilo que todos já sabiam. Figuras centrais do PL atuaram com este propósito. A matéria vai mais a fundo e diz... você pode ler? Claro. Como foi? Como foi mencionado em outros momentos de sua própria delação, Mauro Cid e Bolsonaro estiveram presentes com generais do alto comando das Forças Armadas, da ativa e da reserva, como é o caso de Braga Neto, apontado como intermediário entre Bolsonaro e os obstinados de extrema-direita que acampavam às portas dos quartéis. Logo, os 4 novos nomes que aparecem na delação são uma forma de ocultar a própria participação de generais da ativa e da reserva nas movimentações golpistas. A matéria conclui então o seguinte: não faltam evidências que apontam para a participação de figuras do alto comando das Forças Armadas nas movimentações golpistas. No entanto, nenhum destes é punido pelo velho Estado e seu novo governo que segue em conciliação com os militares golpistas. E nem sequer citado por Mauro Cid em sua delação, Vitor. Exatamente. Henrique, se você permite, a gente vai fazer uma propaganda aqui, claro, da loja. Vou botar aqui.
porque nós temos um recado importante que a gente poderia ter dado mais no começo, mas a gente esqueceu, que é do livro do Governo Militar Secreto. A gente estava no processo de pré-venda, né? Ou seja, a gente vende com a promessa de enviá-lo assim que ele for impresso, antes dele ser impresso, né? A gente vende antes dele ser impresso e depois envia. E ele finalmente foi impresso. Ele agora está na venda, não é mais pré-venda. E todos aqueles amigos e amigas, apoiadores do jornal, leitores, que adquiriram ele na pré-venda, já está recebendo ele em casa. Então, é uma informação importante. Quem comprou o livro na pré-venda, saiba que o seu pedido já saiu, já foi para os Correios, transportadora, está no rumo da tua casa, então pode esperar que ele está chegando aí. Então, eu vou abrir, o Henrico já mostrou ele, eu estou abrindo ele aqui. R$30 é o valor que nós estávamos vendendo na pré-venda, segue sendo o preço dele mesmo. E você pode comprar acessando aí a loja o site da loja do jornal. Tá aí. Tem também outros produtos, como o livro vermelho, que vai ser vendido a sua segunda edição, né, em comemoração aos 130 anos do presidente Mao Tse-tung, que se completa, né, data que é comemorada no dia 26 de dezembro agora, e como parte das celebrações, as edições Seara Vermelha estão republicando essa importante obra, e nós do jornal estamos vendendo também. Então você não perca. E agora, Henrico, se você puder falar sobre o Catarse, nós estamos abrindo ele aqui. Perfeito, posso falar sim. E só para complementar, né, então o livro está muito bem editado, inclusive são 213 páginas aí que o livro tem, também em sumário, e também um prefácio exclusivo aí da edição aqui que está na loja do ARD, assinada pelos editores, e prefácio também, a edição toda vale muito a pena adquirir, ademais do preço popular que está aí de R$30, um livro de suma importância para a história do nosso país e particularmente no momento que a gente vive agora, né, quando os generais aí continuam muito na ativa, mas um pouco menos do que no ano passado na aparência, né? Então, de fato, aí o Governo Militar Secreto é uma leitura muito atual e muito digna aí de ser retomada. Aí, passando ao nosso Catarse, a gente tem, como vocês podem ver, o Catarse é o sistema de apoio financeiro ao AND que funciona por meio de um sistema de assinatura. Então, lá no link catarse.me/apoie-o-AND, existem diversos níveis de apoio que você pode escolher, que vão desde R$5 até R$500. Lá você pode escolher qualquer um deles e você vai estar contribuindo mensalmente para a manutenção do jornal A Nova Democracia e, claro, também aqui do programa A Propósito. Para cada nível, você ganha pelo menos uma recompensa exclusiva que vai desde participação no Discord, agradecimento aqui no vídeo, sorteio dos livros que tem também na nossa loja, enfim, são várias as recompensas que você pode ganhar para cada nível de apoio financeiro aí no Catarse. Isso é essencial para a gente não só manter, mas também crescer com o nosso trabalho e resolver diversas das questões pendentes que a gente tem, como, por exemplo, os problemas técnicos que têm ocorrido frequentemente aqui no A Propósito, e a gente tem investigado para conseguir resolver, mas para conseguir resolver com ainda mais rapidez e ainda mais qualidade, esse apoio financeiro para a imprensa popular, democrática, que opera aí sem nenhum financiamento, né, de agência de publicidade ou coisa que o valha, como funcionam os monopólios de imprensa, a gente não funciona por meio do apoio financeiro dos seus leitores, apoiadores, espectadores, amigos e amigas. Então, certamente o seu apoio aí, independente do nível que for, vai ser de muita ajuda aqui para a nossa construção. É isso então, a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nova edição do programa A Propósito. Eu me chamo Henrico de Gregório. Me chamo Vitor. E a gente vai ficando por aqui. Espero vocês na edição do programa A Propósito de amanhã, às 19 horas, aqui no canal do jornal A Nova Democracia.